Aqui no estúdio do Bom Dia eu recebo agora o líder da minoria na Câmara dos Deputados, o deputado federal Everton. Deputado, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Participa conosco dessa entrevista o comentarista de política do Bom Dia, John Coutrinho. Bom dia, bom segurança, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Deputado, na semana passada o senhor recolheu aí assinaturas, articulou, na verdade, a formação da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica. Essa frente era necessária realmente? O que justifica uma frente como essa? Na verdade, eu já estou há mais ou menos 20 dias recolhendo as duas assinaturas. Uma é dessa CPI e a outra é da Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor de Energia Elétrica. Nós temos hoje no Brasil uma pauta muito difícil, que é a questão da privatização da Eletrobras. O presidente Temer quer privatizar um setor importante, que é o energético, e nós não podemos admitir, imaginar que basta já as fornecedoras aqui, as empresas que prestam esse serviço. Aqui no Maranhão, por exemplo, é a companhia do estado do Maranhão, a ACEMAR. Lá no Piauí já foi privatizada, no Pará foi privatizada. E detalhe, essas empresas, elas são empresas estrangeiras, internacionais. A daqui é uma espanhola, né? Grupos espanhóis que cobram uma das energias mais caras do mundo, né? É a nossa, e justamente no país deles é a energia mais barata que tem. Então, assim, eles vêm, ganham muito dinheiro aqui, o serviço sempre é muito questionado. As pessoas, tem muitos relatos, pessoas que viajam, deixam sua casa 1 mês, 2 meses parada, quando chega a conta de energia é a mesma do mês que ele veio, porque foi tirado uma tal de média. Então, assim, você atrasa ali, o corte é imediato, o constrangimento é imediato. Você quer fazer uma religação, também é caro, você tem que pagar ainda o serviço de religação. Então, hoje, esse serviço, essa relação junto ao consumidor, e não é só a semana não, é o Brasil todo. Só o anúncio que nós fizemos na quarta passada, que coincidiu, infelizmente, com o apagão que o Nordeste teve, inclusive aqui no Maranhão, que nós ficamos aqui a tarde toda, quase 4, 5 horas sem energia. Só o anúncio que eu fiz na Câmara de que eu já estava recolhendo e que eu ia dar entrada nessa CPI e darei amanhã, objetivamente, amanhã será protocolada, já tenho já os números suficientes para pedir ela, as assinaturas suficientes, vieram denúncias de tudo quanto é parte do Brasil, porque se tem uma coisa que o consumidor, o cidadão, ele se sente lesado, é nessa relação serviço e consumo da questão da energia elétrica. Agora, é uma agência reguladora, né? Federal, inclusive. Você entende que ela está deixando a desejar em relação àquilo que ela deveria cumprir? Na verdade, não é só a agência reguladora da questão da energia elétrica. Se você pegar a da aviação, se você pegar a da telefonia, tem coisa que mais chateia o consumidor, o cidadão, do que a questão da telefonia móvel. Você pega aí cidades grandes, é uma loucura. As operadoras, elas não se entendem. E aí a sensação que todo tempo que elas passam é que elas só querem ganhar dinheiro. Você pega os povoados grandes, cidades importantes do Maranhão, por exemplo, não tem um serviço de qualidade que faça jus a todo mundo dizer assim, eu pago uma conta de telefonia, internet boa e decente, eu me sinto bem. Então, essas agências, se elas fechassem, nenhum consumidor ia sentir falta delas. Deputado, bom dia novamente. Deputado, além da questão da pauta, da questão elétrica ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, é até interessante lembrar também que o presidente Michel Temer anunciou que será candidato à reeleição, com uma margem de rejeição altíssima. Além da questão elétrica, você que é líder dos deputados de oposição ao governo Temer, quais são as outras pautas que estão em voga ali na Câmara dos Deputados em relação às medidas tomadas pelo presidente Michel Temer contra os trabalhadores e contra a população brasileira? Olha, nós tivemos aí a PEC 55, a reforma trabalhista, a questão das privatizações que estão agora em voga, a reforma da Previdência, que ela não foi suspensa, deixe claro, ela não foi enterrada, ela está suspensa, que é por conta da questão da intervenção que nós tivemos militar do Rio de Janeiro, do Exército Brasileiro. O Exército está lá dentro do Rio, mas depois que passar essa intervenção, a matéria está pronta para ir para plenário. Então a pergunta é, vão esperar o povo se desmobilizar, a sociedade cochilar um pouquinho para ele tirar
revogar essa intervenção e colocar ela na pauta. Então, assim, são matérias complicadas que estão lá no ponto que a qualquer momento podem entrar, né? Agora mesmo o presidente da Câmara dos Deputados, ele anuncia que é a favor e vai trabalhar para fechar, por exemplo, a justiça trabalhista. Então, assim, são pautas difíceis que nós temos, e apesar do ano ser curto, agora após Semana Santa nós já estamos falando de Copa do Mundo. Aí Copa do Mundo já tem eleição e depois já termina. Mas apesar dessa legislatura ela ser já curta, o final dela, mas, John, não tenha dúvida que nós teremos ainda muitos embates e muitos programas difíceis para administrar lá dentro. São 7h21. Nós estamos aqui no Bom Dia Maranhão, recebendo a presença do líder da minoria na Câmara dos Deputados, o deputado Everton. Esse um ano, apesar de um ano mais curto, né, digamos assim, lá em Brasília, teremos várias pautas importantes. Tem a pauta econômica aí, deputado. Nós temos 12 milhões de desempregados no país, juros a mais de 300%. Quer dizer, esse é um outro foco também que com certeza a minoria vai ficar muito atenta, né, em relação a esse primeiro semestre. Nós temos denunciado, não só denunciado, mas sempre lembrando. É impressionante como no Brasil a política central de Brasília, do presidente Temer, ela é uma política que favorece apenas os grandes. Não dá para você imaginar, John, que 6 seres humanos, hoje no Brasil, acumulam uma fortuna equiparada ao que 50% da nossa população ativa tem. Você está falando aí de cerca de 30, 40 milhões de pessoas, o que elas têm todas reunidas é o equivalente ao que 6 bilionários desse país têm. Nada contra o que tem em posse, mas eles precisam também ajudar, na mesma proporção, ajudar a pagar a conta, ajudar a pagar os impostos, ajudar a enfrentar as crises. Quando tem a crise, quem é convocado é só o trabalhador, é o da ponta. A gente não vê, por exemplo, os bancos que ganham bilhões de lucros todo ano ser chamados para ajudar a pagar a conta. E aí o que eles vêm? É só com juros exorbitantes. Você tem aí um cheque especial absurdo, inimaginável, no mundo não existe. A taxação de juros que nós temos é uma agiotagem oficial que o governo presta aos seus próprios contribuintes, seus correntistas, e fica por isso mesmo. A gente acha que é normal imaginar um cartão de crédito, por exemplo, cheque especial quase 300% ao ano. Brincadeira um negócio desse. Então, assim, nós precisamos pensar um projeto para o futuro. E aí tem que ser, e eu costumo dizer, um ano como esse, que é o eleitoral, não dá para ficar discutindo apenas problemas para trás, quem errou menos ou quem acertou mais. Quem é que está preparado para pensar uma solução para o Brasil? Porque a potência que é o Brasil, 200 e poucos milhões de habitantes, territórios aqui continentais, com todo o potencial que nós temos, e aí a única política que se fala é do entreguismo. Privatiza a Eletrobras, privatiza os aeroportos, privatiza telefonia, privatiza tudo. Ou seja, a gente sempre vai entregar para os outros e não vai potencializar de verdade a nossa capacidade de produzir, a nossa capacidade de gerar não só emprego e renda, mas riqueza para o nosso próprio povo. É um absurdo. Quanto tempo que a gente vai olhar, por exemplo, esses trens aqui da Vale passando com o nosso minério? Aí vai embora a matéria-prima, fabricam tudo lá fora e a gente compra tudo de lá de volta. Então, assim, nosso petróleo, né, nós temos aqui uma riqueza imensa que é o nosso pré-sal, e a gente está aí entregando para essas grandes empresas internacionais que levam lá para fora, produzem, né, criam todos os produtos derivados dele, e aí a gente compra o gasolina, compra o álcool, o combustível, compra tudo, o óleo. Então, infelizmente, a gente precisa despertar para isso, e é isso que a gente está fazendo lá dentro da Câmara, alertando e de forma muito correta, vigiando para a gente não terminar de entregar com essas privatizações que eles têm feito. Deputado, o Bom Dia Maranhão exibiu na sexta-feira uma matéria muito explicativa, feita pelo nosso Adalberto Melo, em que tocou numa questão polêmica que foi em relação ao Costa Rodrigues, que inclusive foi inaugurado na última sexta-feira pelo governador Flávio Dino, com a presença do senhor. E muito se falava antes que ali, toda vez que falava o Everton Rocha, atrelava ao Costa Rodrigues. E a matéria feita pelo Adalberto Melo foi muito bem colocada a 2 ex-secretários do governo Rosina Sarney, em que eles falam, né, publicamente que houve uma decisão política de atrapalhar a questão das obras para macular a imagem tanto do ex-governador Jacques Solar quanto a sua imagem. E agora tudo veio à tona. Como é que o senhor vê isso em relação a essa, digamos assim, a explicitar
uma orquestração que foi engendrada pelo Grupo Sarney para prejudicar tanto a oposição naquela época, do ex-governador Jorge Solar, como a sua imagem? Olha, eu sexta-feira passada, John, lá no Costa Rodrigues, eu disse assim, ó, virei essa página. Graças a Deus, virei essa página, vamos tocar a vida para frente. Eu não gosto de olhar para trás, a não ser se for para pegar todo tipo de experiência, e eu te digo que ali eu tive uma experiência grande. Porque você imagina só, eu vivi quase 8 anos olhando aquele ginásio ali parado e de forma muito, como você falou, orquestrada e sintonizada, se foi construído toda uma retórica, toda uma historinha para dizer que aquele ginásio ali, pessoas do mal derrubaram ele e foram para casa. Um absurdo. O Maranhão tem 217 municípios, daqui para Alto Parnaíba são 1.400 quilômetros. São pouquíssimas pessoas daqui de São Luís que conhecem o estado como eu conheço. E eu vim justamente na Praça Deodoro, aonde eu sempre passei com as minhas passeatas, com a nossa estudantada, desde a época do movimento estudantil, eu chegar no coração de São Luís e dizer, eu vou derrubar esse ginásio e vou para casa. Só se eu fosse realmente um maluco, né? E coisa que eu não sou, e tive que chegar até onde eu cheguei hoje, graças a Deus, no meu segundo mandato de deputado federal, sem ter nenhum parente na política, sem ter ninguém para dizer assim, eu vou bancar esse menino aqui. Foi tudo na luta, construído, a duras penas, rodando esse Maranhão, rodando em escolas, rodando em sindicatos, rodando dentro da minha vida partidária e dentro da minha faculdade. Então, a gente chega até aqui de alma assim lavada, porque aos poucos, e eu sou dessa tese, o mal ele só prevalece quando as pessoas do bem desistem. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque eu trabalho com o coração, eu trabalho com sentimento. Eu tenho amor no que eu faço. Eu adoro fazer política. Eu vivo isso, eu gosto de fazer. Então não é uma mal-verdade ou uma mentira mal contada que vai nos parar. Tentaram nos parar. Tentaram, na verdade, nos aniquilar. Só que o povo vai percebendo, muitos deram declaração aí, estava lá o material, o recurso, a empresa estava fazendo a obra, o Jacques foi cassado em abril, essa obra foi parada no mês de junho daquele ano, 2009. Por quê? Porque a parte de fundação, a parte mais difícil, que é a que a gente não vê, ela estava sendo feita a todo vapor e estava pronta. Dali para frente era levantar e cobrir, que teoricamente seria mais rápido. E aí quando perceberam isso, disseram, vamos deixar ali o esqueleto, porque com esse esqueleto a gente pode desmoralizar esse grupo. Né? E tivemos que enfrentar. Eu enfrentei minhas 2 últimas eleições com esse debate à tona, à voga, todo o tempo ali diante dele um grande fantasma. Mas que graças a Deus na sexta-feira passada foi encerrado, bola para frente. Eu costumo dizer, nós temos mais futuro do que passado, então vamos construir o futuro. Deputado, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço, você, Adalberto, John, todo telespectador do Bom Dia Maranhão. Você que quer acompanhar o nosso mandato, basta acessar todas as redes sociais, o Everton, deputado Everton Oficial, e você vai estar disponível, sabendo as nossas votações, quais são as nossas posições, e tenha certeza, toda a posição do PDT e da nossa liderança da oposição lá ao governo Temer em Brasília é uma posição a favor do trabalhador e do nosso aposentado. Nós não iremos abrir mão de lutar em defesa de vocês. Obrigado mais uma vez.